capítulo 18, do versículo 18 ao versículo número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo de número 23, onde falaremos firmes no propósito. Firmes no propósito. Atos 18, do 18 ao 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo ainda ficou ali muitos dias, e então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Secreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. E estes pediram que ele ficasse por mais algum tempo. Mas ele não concordou. Antes despediu-se deles, dizendo: Se Deus quiser, voltarei para vós. E então embarcou e partiu para Éfeso. E tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la. Depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença. Reunidos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer em nosso meio. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, Deus, Senhor, para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, ter o Teu nome exaltado, ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, fala aos nossos corações. Realiza e completa a Tua obra em nós. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, Deus, Senhor, para que Tu apareça, porque o que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, que seja o Senhor a falar aos nossos corações, que seja o Senhor a nos corrigir, que seja o Senhor a nos instruir, que seja o Senhor a nos ensinar. Por isso, Pai, que ninguém venha sair daqui dizendo: o pastor assim falou, mas sim o Senhor falou comigo neste lugar. Continua, Senhor, conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, no domingo passado falamos a respeito de Paulo perante Dário. Paulo, a qual foi levado pelos judeus perante o procônsul para ser julgado. Paulo foi levado diante daquele homem e aqueles homens tinham a acusação, diziam que este homem convence as pessoas de render culto a Deus de um modo contrário à lei. Eles estavam julgando Paulo e dizendo para aquele homem: olha, este homem está pregando algo que não diz a nossa lei. Este homem está levando as pessoas a cultuar a Deus de uma forma que não é da forma que a nossa lei assim diz. Mas aquele homem diz que não vê nenhum pecado, nada a ser julgado, não há alguma afronta ou crime gravíssimo. Com razão eu vos ouviria. Aquele homem disse: se houvesse realmente algo para ser julgado, se houvesse algo realmente para ser condenado, se houvesse um crime gravíssimo, se houvesse uma razão, eu iria ouvir vocês. Mas como não há, julgue vocês mesmos. Como se trata da lei de vocês, do cuidado de vocês, julgue vocês mesmos. E aqueles homens pegam aquele líder que foi quem levou, o chefe da sinagoga, a qual reuniu aquele povo, levou Paulo até aquele homem, e ali eles espancam aquele homem. Nós vimos no domingo passado que é Deus quem nos justifica, é Deus quem trabalha, é Deus quem guerreia, é Deus quem faz a sua obra em nossas vidas. Paulo não precisou abrir a sua boca. Quando Paulo vai falar alguma coisa, quando Paulo vai dizer algo, aquele homem já diz por ele: o Senhor é Deus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Se foi Ele que te chamou, Ele garante. O Senhor tinha dito outrora para Paulo que ele iria com ele, que ele iria estar com ele, nenhum mal seria feito a ele. Se foi Deus que te chamou, não tenha medo, pois Ele garante a estrada e caminhada da sua vida.
Por isso, nesse texto, a qual acabamos de ler, nós veremos firmes no propósito, firmes no propósito. Nós veremos mudando a região, veremos mudando outros lugares, mas o propósito ainda continua o mesmo. A vida cristã é cheia de movimento, mudamos de estação, de cidade, de emprego, de relacionamentos, de ambiente, nada fica estático. Mas embora as estações mudem, o propósito não muda. E é isso que o texto em Atos 18, do 18 ao 23, vai nos dizer. Nós vamos ver uma constante mudança, sempre uma mudança de cidade em cidade, mas o propósito continua anunciando e pregando a palavra. O propósito continua sendo falar sobre Cristo Jesus. O propósito sempre será anunciar as maravilhas da salvação de Cristo Jesus. Essa é uma passagem aparentemente simples, quase um resumo de deslocamento, porém profundamente rica em princípios espirituais. Esse texto nos lembra algo essencial. Quem é fiel no processo permanece firme no propósito. Ou seja, com outras palavras, a vida muda, mas a chamada permanece. O Senhor, a vida muda, mas a chamada permanece. Quem está firme no processo, permanece firme no processo, no propósito. Antes de expor o texto, precisamos fazer algumas perguntas para saber como está a nossa vida e o nosso coração. Uma delas é: o que faz você se afastar da sua missão? Cansaço, mudança, pressão ou desânimo? Será que o cansaço tem feito você se afastar de onde o Senhor quer que você esteja? Será que o desânimo tem feito você se afastar do propósito de Deus para a sua vida? Será que as atribulações, as dificuldades deste mundo têm lhe impedido de buscar o Senhor, do propósito de estar com Ele, de falar dEle, de andar com Ele, de viver com Ele? Será que as coisas deste mundo, as atribulações deste mundo têm te feito desanimar em seguir o propósito, em viver o propósito com Cristo Jesus? O que faz você se afastar? Você reconhece as portas que Deus abre? E também as que Ele quer que você não entre ainda? Nós veremos nesse texto uma porta que estava aberta em Éfeso, onde aqueles homens daquela sinagoga dizem: então vai embora agora. E Paulo diz: se Deus quiser, eu voltarei. Você consegue reconhecer em sua vida as portas que Deus abre? Ou você tem entrado em todas as portas que estão abertas? Será que você realmente tem entrado pelas portas que Deus abriu? Ou você tem entrado em todas as portas que estão abertas em sua vida? Você também sabe ou reconhece que Ele quer que você entre ou não entre ainda? Porque às vezes as portas que estão abertas ainda não é tempo de entrar por elas. Quanto tempo faz que você para se renovar espiritualmente? Quanto tempo faz que você não lê a palavra, não busca o Senhor em oração, não jejua, não tem louvado ao Senhor, não tem buscado o Senhor em sua casa, em seu momento com Deus? Quanto tempo faz, talvez, que você não faça isso? Você não tem buscado o Senhor em espírito e em verdade? Você está servindo no impulso ou está seguindo a direção do Espírito Santo? Você apenas está fazendo por fazer ou você está fazendo porque o Senhor te chamou para fazer? Porque há toda a diferença. Eu fazer por fazer e eu fazer porque o Senhor me chamou para fazer. Talvez o fazer por fazer eu faço de qualquer maneira, mas quando eu sei que quem me chamou garante, eu faço o meu melhor. Eu dou o que tenho de melhor. Como você tem feito para o Senhor em sua vida? A grande ideia desse texto é: mesmo em constantes transições e mudanças, Deus nos chama a permanecer fiéis ao propósito, comprometidos com a comunhão e obedecendo ao seu chamado. Veremos nesse texto três estruturas divididas
No versículo 18 nós veremos permanecer firmes, mesmo quando a estação muda. No versículo 19, o versículo de número 21, nós veremos servir com paixão diante das portas abertas e fechadas. No versículo 22 ao 23, nós veremos renovar-se espiritualmente para servir avançando no chamado. Eu quero te convidar a acompanhar comigo o versículo de número 18, onde falaremos permanecer firmes, mesmo quando a estação muda. Acompanhe comigo em sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo ainda ficou ali muitos dias, e então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. O texto vai nos dizer que Paulo ainda havia ficado ali em Corinto muito tempo, muitos dias. Paulo ainda, depois do acontecido, ele ainda havia ficado ali por muitos dias. Ele continuou naquele lugar, mas então ele se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. Interessante é que Paulo chega em Corinto sozinho. Paulo chega àquela cidade sozinho, esperando os seus companheiros de viagem. Paulo chega naquela região esperando os seus companheiros de viagem. Mas quando ele sai daquele lugar, ele leva consigo duas pessoas que ele encontrou, que estavam com ele ali trabalhando naquele lugar, que estavam com ele ali juntos fazendo a vontade do Senhor. Ele vai embora com Priscila e Áquila, e ele rapou a sua cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. Voto, aparentemente um voto de Nazireu. Talvez Paulo tenha feito um propósito com Deus de não passar a navalha sobre a sua cabeça, nem sobre a sua barba, e ele ficaria ali naquela cidade durante o tempo, e aqui ele cumpre esse voto. Aqui o Lucas está nos dizendo que ele rapa a sua cabeça, ele faz um voto, ele fez um voto com Deus. Aqui ele está cumprindo esse voto que ele tinha feito e realizado com Deus. Deus está encerrando um ciclo em Corinto, depois de muita resistência, depois de também grande frutificação. Corinto foi uma temporada difícil, mas frutífera. E Paulo ficou ali ainda muitos dias. Aqui vemos um homem estável e instabilizado, firme em meio a mudanças, constante. Ele não se deixa levar por emoções, críticas ou circunstâncias. Ele termina a missão e começa a correr. Lembra que nós vimos que Paulo chegou abatido em Corinto. Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer isso aos Coríntios. Quando ele chegou até eles, ele estava abatido, ele estava temoroso. Por isso a palavra do Senhor veio a ele dizendo: não temas, fale e não te cales. Mas Paulo sai daquele lugar firmado na promessa. Paulo sai daquela cidade firme na promessa do Senhor, anunciando e pregando o Evangelho da salvação. O Senhor não quer que você venha a parar no meio do caminho. O Senhor não quer que você venha a desistir em meio às dificuldades. O Senhor não quer que você venha a parar em meio aos problemas. Ele quer que você continue caminhando, seguindo o propósito do Senhor em sua vida. O Senhor tem planos ao meu e ao seu respeito, planos de vida e não de morte. O Senhor tem o melhor para mim, tem o melhor para você, mas Ele quer que nós continuemos a fazer a vontade dEle. Continuemos a marchar, continuemos a realizar aquilo que Ele nos chamou para realizar. O Senhor tem um propósito em todas as coisas na minha e na sua vida. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, permaneça fiel, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Não se desanime, não deixe o inimigo tirar e roubar sua coroa. Permaneça fiel, pois aquele que é fiel receberá a coroa da justiça. Por isso, mudanças externas não podem quebrar a fidelidade interna.
Quem tem propósito não vive perdido por causa das transições. Quem tem propósito não pode viver perdido por causa das transições. Quem tem propósito não pode viver perdido por causa das atribulações, por causa das tempestades, por causa dos gigantes que se levantam. Quem tem propósito precisa dizer como salmista: erguei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se o seu socorro está no Senhor, levante a cabeça, siga em frente, pois o mais Ele fará na minha e na sua vida. O Senhor é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Por isso, continue vivendo o propósito do Senhor. Não desanime, não se atemorize, pois o Senhor é contigo. Quem tem propósito não vive perdido por causa das transições. Mudanças externas não podem quebrar a fidelidade interna. Não deixe o que está do lado de fora destruir o que está do lado de dentro. Há um exemplo de que o barco ele não afunda pela água que está do lado de fora, mas ele afunda pela água que está do lado de dentro. Não deixe que as atribulações deste século, não deixe que as dificuldades deste mundo venham te fazer naufragar, venham te fazer afundar. Permaneça firme. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, versículo 58, vai nos dizer: sede firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele, que é dele, o vosso trabalho não é inútil. Permaneça, portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Constância é algo com cadência, é algo feito todos os dias, é algo caminhado nem sempre com velocidade, mas sem parar. O Senhor te chama para prosseguir. O Senhor não te chamou para ficar frustrado. Ele não te chamou para ficar desanimado. Ele te chamou para ser firme e constante, sempre atuante na obra do Senhor, sabendo que é dele. O vosso trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Se você está fazendo algo, faça para o Senhor. É Ele quem é galardoador. É Ele quem é o meu e o seu Senhor. É Ele quem nos dará a coroa da justiça. Em 1 Tessalonicenses 5,24 vai nos dizer sobre fiel é o que vos chamou, e o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5,24. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Quem me chamou é fiel. Se foi o Senhor que te chamou, fique tranquilo, pois Ele é fiel. E também o fará. É Ele quem faz. É Ele quem realiza na minha e na sua vida. Ele é fiel para cumprir. Por isso, Paulo sai daquela cidade, muda de região, mas continua pregando e anunciando, fazendo a vontade daquele que lhe chamou, fazendo a vontade do Senhor. Acompanhe comigo agora o versículo de número 19 ao 21, onde veremos servir com paixão diante das portas abertas e fechadas. Servir com paixão diante das portas abertas e fechadas. Não é para você mudar porque a porta se fechou. Não é para você mudar a forma de trabalhar. Não é para você mudar a forma de fazer se a porta se fechou. É para fazer com a porta aberta ou fechada, com amor, com paixão,
com obediência ao Senhor. Acompanhe comigo 19 em diante. E chegando a Éfeso, onde Paulo nos deixou, e depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Paulo chega a Éfeso, deixa Priscila e Áquila, entra na sinagoga e começa a debater com os judeus. Paulo continua a falar sobre Cristo Jesus. Paulo continua aproveitando a oportunidade de falar sobre Cristo Jesus. Paulo continua a oportunidade de anunciar o Evangelho da salvação. Ele continua a falar sobre o amor de Cristo Jesus. Mas outrora em sua vida, em outras cidades, houve portas fechadas, houve perseguição, mas ele não parou. Ele continua indo de cidade em cidade, anunciando o Evangelho. Não importa se portas se fecharam em sua vida, não importa se houve perseguição, não importa se pessoas gostaram ou não gostaram, continue anunciando a verdade que salva, que cura e que liberta. Continue a viver Cristo Jesus. Continue a fazer a vontade do seu Pai, porque não há ninguém que irá lhe galardoar a não ser Cristo Jesus. É Ele quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É Ele quem se entregou por mim e por você. É Ele quem merece a minha e a sua obediência. É Ele quem merece a minha e a sua vida. Por isso, não deixe que as atribulações, as dificuldades, as portas fechadas mudem o seu caráter. Não deixe que as coisas mudem você. O propósito não mudou. Nós estamos aqui, é para Ele, é por causa dEle, é para a glória, é para a honra do nome dEle. Não deixe que nada te atrapalhe de exaltar e agradecer o nome do Senhor. Paulo não para por causa das portas abertas. Paulo não desiste porque foi apedrejado e morto. Paulo não para porque foi açoitado, porque foi perseguido, porque teve que descer com a muralha dentro de um cesto. Paulo não parou, ele continuou avante, porque ele sabe que aquele que prometeu garante. Deus te chamou para uma grande obra, por isso não pare. Permaneça firme e constante. Versículo 20. Estes pediam que ficassem por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. E então embarcou e partiu de Éfeso. Aqueles irmãos da igreja pediram para ele: continue, não vai embora, fique aqui conosco mais tempo, anunciando, pregando. Ele disse: antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, eu voltarei. Mas o propósito precisa ser cumprido. Paulo, em outros lugares, teve porta fechada. Neste lugar, a porta estava aberta, mas ele disse: ainda não é tempo de entrar por essa porta. Ainda não é tempo de ficar com vocês. É tempo de fazer a vontade do Senhor. Voltarei, se Deus quiser, voltarei para vós. E então embarcou e partiu de Éfeso. Paulo decide não permanecer, por quê? Porque ele tinha uma direção anterior: subir a Jerusalém. Disse: nem toda oportunidade é um chamado, nem toda porta aberta é para entrar agora, nem toda oportunidade que você tem em sua vida é um chamado, nem toda oportunidade que aparece pertence ao chamado de Deus em sua vida, nem toda oportunidade que aparece é o chamado de Deus. O chamado de Deus é maior do que qualquer oportunidade. O chamado do Senhor é maior do que qualquer porta aberta ou fechada. O chamado de Deus é maior do que todas as coisas.
Por isso, nem toda oportunidade é o seu chamado. Nem toda porta que se abriu é porque você tem que ficar ou tem que estar naquele lugar. Nem toda porta aberta é para entrar neste momento. Paulo preferiu obedecer ao Espírito do que a conveniência da oportunidade. Ele não se movia por expectativas humanas, mas por direção divina. Paulo decide obedecer ao Espírito Santo. Ele poderia ter ficado naquela cidade, mas ele decide obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor você obedecer ao Senhor do que sacrificar. É melhor você obedecer ao que o Senhor te chama para fazer. É melhor você obedecer ao que o Senhor te chamou para viver do que sacrificar a sua vida. Ele não se movia por expectativas humanas, mas por direção divina. Atos dos Apóstolos 16, do 6 ao 7, nos fala: e foram impedidos pelo Espírito Santo. Outrora, Paulo e seus amigos de viagem foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para uma certa região, de ir para a Europa anunciar e pregar o Evangelho. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 16, 9 nos diz: há uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. Porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Nem sempre a porta que se abre é para você entrar. Por isso, peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor a qual porta que Ele quer que você entre. Qual direção Ele quer que você tome. Quem caminha com o Senhor não anda em ruas escuras. Porque a palavra do Senhor nos diz, o salmista vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Peça a direção ao Senhor e Ele iluminará o seu caminho. E Ele mostrará a direção que devemos dar. Servir não é apenas dizer sim ao que aparece, é dizer sim ao que Deus ordena. Servir não é dizer sim para todas as coisas, mas é dizer sim para o que Deus ordena. Se Ele te chamou, Ele permite. Se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir. Ainda que as portas se fechem, ainda que a dificuldade venha, Ele é fiel. É como estar numa estrada boa, asfaltada, iluminada, mas que nos leva ao desvio correto. Não é porque a estrada é bonita, é iluminada, que talvez nos leva para onde nós devemos ir. A palavra de Deus vai nos dizer que há caminhos que aos olhos humanos parecem ser bons, mas o final dele são lugares de morte. Não é porque a estrada está bonitinha, está iluminada, está asfaltada, está cheia de plaquinha, que é o caminho que você precisa tomar. Talvez você construiu a sua vida e disse: o caminho é esse, eu vou seguir essa direção, mas o final dele é um caminho de morte. Quando trilhamos caminhos sem a presença do Senhor, quando trilhamos caminhos sem obedecer à vontade de Deus, o final deles é morte. Às vezes a morte física, mas muitas das vezes a morte espiritual. Por isso, nem sempre o caminho mais amplo é o caminho a ser seguido. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que apertada é a porta, estreito é o caminho que leva à salvação. Mas o caminho que leva à perdição é amplo, é grande. Tome cuidado com os caminhos que você tem seguido no seu vida. Tome cuidado com os lugares que você tem caminhado e tem seguido. Por isso, Paulo nega de estar naquele lugar.
ele não concorda e diz: se for da vontade do Senhor, eu volto, mas se não for, eu prefiro obedecer ao Senhor. Prefira obedecer ao Senhor, prefira viver para a honra e glória dele, porque não há nada melhor do que estar no propósito de Deus. Não há nada melhor do que viver os planos de Deus em sua vida. Não há nada melhor do que sentir o Senhor te cobrir com as suas asas, estar contigo nos seus sofrimentos, estar contigo nos momentos difíceis da sua vida. Veremos também agora do versículo 22 ao 23, renovar-se espiritualmente para seguir avançando no chamado. Acompanhe comigo o versículo 22 ao 23. E tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la, e depois desceu para Antioquia. Paulo foi até a Cesareia, foi até a igreja onde estavam os seus irmãos, os apóstolos, e os cumprimentou, esteve com eles, esteve ali fortalecendo as suas forças, esteve ali com eles, exaltando e agradecendo o nome do Senhor. Por isso Lucas vai dizer: tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la, e depois desceu para Antioquia. Mas ele não ficou ali muito tempo, ele voltou, pegou e desceu para Antioquia para continuar a obra do Senhor. Há momentos em nossas vidas que precisamos de um descanso, há momentos da nossa vida que precisamos, às vezes, colocar a cabeça no travesseiro, às vezes descansar, nos fortalecer na fé, mas esses momentos precisam ser passageiros. Esses momentos não são lugares para você estar permanentemente. Estes lugares são lugares para você carregar as suas energias e continuar a viver a propósito de Deus em sua vida. O Senhor te chamou para uma grande obra. Não deixe que nada lhe afaste disso. Se preciso for, beba uma água, recarregue as baterias, mas siga em frente. Não deixe de fazer a vontade do Senhor. Não deixe de anunciar o que o Senhor te chamou para anunciar. Por isso ele vai até aquele lugar, cumprimenta a igreja, depois desce para Antioquia, 23. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia, da Frígia, encorajando todos os discípulos. Às vezes é necessário carregar as baterias, porque vai ter pessoas que precisam ser encorajadas pela sua vida. Às vezes é necessário descansar por algum tempo, pois existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que vão precisar ser encorajadas pela sua vida, encorajadas pela palavra de Deus, encorajadas pelo aquilo que você viveu, pelas coisas que você viveu neste mundo. O Senhor quer te usar, o Senhor quer usar a sua vida. Ele volta à paz, volta à comunhão, volta ao povo que ora por ele, volta à fonte das suas forças, e só depois ele continua o ministério. A renovação precede a expansão. Antes de partir para a terceira viagem missionária, Paulo se renova. Ele precisou se renovar para que a palavra do Senhor fosse expandida. Antes que ele viajasse de novo, ele precisou estar com aquela igreja que orava por ele, aqueles que o enviou, aqueles que o chamou, aqueles que falaram para ele ir para aquelas regiões. Ele precisou voltar, estar com eles, para que o reino dos céus, o evangelho do Senhor, fosse expandido e avançado. Antes de partir para a terceira viagem missionária, Paulo se renova. Muitos querem um novo nível, sem um novo tempo de renovação. Muitos querem viver o sobrenatural. Muitos querem viver algo que ninguém viveu. Muitos querem ter algo que ninguém teve. Mas muitos não querem pagar o preço. Não querem orar. Não querem acordar de madrugada para orar. Não querem acordar ou orar dias e dias buscando ao Senhor. Não querem ler a palavra de Deus. Não querem ser conhecedores da palavra. Não querem pagar o preço. Vivemos numa geração de fast food. Eu quero pronto. Eu quero que Deus fale o que Ele quer para a minha vida. Eu vou pagar o preço para Ele falar comigo? Não. Eu descobri que tem
moça lá que fala isso, que faz. E muitos têm ido. Precisamos buscar o Senhor. O Senhor quer viver contigo. Ele quer caminhar contigo. Ele quer estar contigo em todo o tempo. Mas andarão juntos se um não estiver de acordo? Andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Como está a sua vida? Como você está diante de Deus? Talvez você não está de acordo para caminhar com Deus. E talvez Deus olhe para você e não veja que você está de acordo para Ele andar contigo. Precisamos buscar o Senhor. Queremos viver planos, queremos viver sonhos, mas não queremos orar e buscar o Senhor. Queremos que o Senhor faça em nossas vidas, mas buscamos somente as bênçãos. Não queremos ter o Deus da bênção. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, versículo 42, vai nos dizer sobre perseverar em comunhão. Então, em Atos, capítulo 2, versículo 42, vai nos mostrar a igreja permanecendo na comunhão. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É necessário permanecer na palavra. É necessário permanecer na comunhão com os irmãos. É necessário permanecer no partir do pão, estar junto com os irmãos em Cristo Jesus, viver com a família que o Senhor te chamou para viver. O Senhor não te chamou para andar sozinho. Ele não te chamou para ir para onde você quer, da maneira que você quer. Ele te chamou para viver um propósito em sua vida. Por isso, ele diz, eles permaneciam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. É necessário permanecer buscando o Senhor em oração. É necessário buscar o Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. É necessário buscar ter comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Precisamos andar e caminhar juntos. A palavra do Senhor vai nos dizer que é bom que sejam dois e não um, porque se um cair, o outro levanta. Ande com o seu irmão, ande em comunhão, ore, busque o conhecimento da palavra. Como uma terra, o agricultor precisa arar o solo, precisa revirar, reabastecer. Assim é o coração. Às vezes você precisa descansar. Você precisa recarregar as baterias. Você precisa colocar os pensamentos no lugar. Mas isso é um lugar passageiro. Não é um lugar para você estacionar a sua vida. É um lugar para você passar. Não é um lugar para você morar. Por isso, continue buscando o Senhor. Continue fazendo a vontade do Senhor. Continue realizando o que o Senhor te chamou para fazer. Eu quero fazer aqui algumas aplicações para os nossos dias de hoje. A primeira dela é: transições da vida não cancelam o seu chamado. Mudança do emprego, de cidade ou de fase de vida não anula a missão. Mudança de emprego, de cidade ou de fase de vida não anula a missão. A missão ainda é a mesma. A missão ainda é anunciar e pregar a palavra do Senhor. A missão é ainda viver para a honra e glória daquele que te chamou. Nem tudo que é oportunidade é direção. Discernimento espiritual vale mais do que a agenda doutrinária. Discernimento espiritual vale mais do que entrar em diversas portas. O discernimento espiritual vale mais do que caminhar sem direção.
Existe um ditado que diz que não sabe para onde ir, qualquer caminho certo. Quem não sabe qual direção tomar, qualquer direção é a certa. Volte à comunhão. Antes de continuar, você não é forte porque faz muito, é forte porque permanece em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. É nele. Não sou eu, não é você, é em Cristo Jesus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos coloca de pé, é Ele quem nos traz paz, nos traz vida e vida em abundância. Recomeços exigem renovação. Antes de começar um novo ministério, uma nova fase, um novo desafio, pare e encontre Deus novamente. Antes de seguir em frente, pare, busque Deus, encontre Ele e caminhe com Ele. Para de andar sem o Senhor ao seu lado. Para de ir para qualquer lugar. Busque o Senhor, chame Ele para estar contigo, chame Ele para andar contigo. Ajude outros a ficarem fortes. Após de ser renovado, Paulo fortalece os discípulos. Seu ministério não passa fraqueza, passa força. Ajude outros que estão caindo. O Senhor te chamou para colocar de pé aqueles que estão caindo. Ele não te chamou para você apontar o dedo. Ele não te chamou para você dizer, você está errado. Ele te chamou para colocar de pé, caminhar junto e dizer, você não consegue, mas eu estou contigo. O Senhor me colocou aqui contigo para caminhar. E nós vamos estar juntos para a honra e glória do Senhor. Ainda há pessoas que precisam. Há pessoas, talvez dentro da sua família, talvez dentro da sua casa, talvez dentro da sua igreja, que precisam de um amigo, que precisam de alguém para dizer, eu estou contigo, eu estou orando por você, eu não desisto de você, eu não vou desistir de você, pois o Senhor me chamou para te colocar e para caminhar contigo. Trabalhe para o Senhor, não deixe que as fraquezas te afunde. Pessoas estão aí fora, estão aqui dentro, precisando de você. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 18 ao 23, nos ensina que a vida cristã é movimento. E quem se move com Deus não se perde no processo. Seja qual for a sua estação hoje, chegando, saindo, transição ou retorno, permaneça firme no propósito e fiel na promessa. Permaneça firme no propósito e fiel na promessa. Talvez você esteja aqui hoje e eu estou aqui cansado. E eu estou aqui desanimado. Talvez você entrou aqui hoje e você não tem, está confuso, não sabe qual porta entrar, não sabe qual decisão tomar na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje e você tinha a certeza de que aquilo era o certo para você, mas tudo que está se descrevendo não é aquilo que você queria viver, aquilo que você sonhava para a sua vida. O Senhor tem o melhor a lhe oferecer. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor tem planos maiores ao meu e ao seu respeito. Deixe quem sabe trabalhar em sua vida. Deixe quem tem o controle fazer o melhor por mim e por você. Pare de tentar pegar o controle da sua vida e fazer conforme você quer. Deixe que Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Deixe que Ele vai refrigerar a sua alma, vai te levar às pastos verdejantes. Deixe o Senhor conduzir a sua história. Deixe o Senhor fazer o melhor para você. Amém. Quero convidar agora o segundo.